para aprovechar la situación como la que estamos viviendo. Pero empecemos con Marcos. Ok, então, Marcos, nós vamos começar então com essa parte mais técnica da plataforma, tá? Onde você vai mostrar ali aonde a gente encontra o endereço da carteira, como é que gera o endereço de cada criptoativo, né? E depois a gente evolui para essa diferença entre venda com preço limite e venda a mercado, tá ok? E depois, ao final, o José Manuel vai fazer algumas considerações também sobre essa questão das baleias, né? E de como elas impactam o mercado e do quanto elas se beneficiam do mercado quando o mercado justamente está num período de baixa, né? Então, vamos explicar um pouquinho sobre isso também. Então, pedimos que todos permaneçam aí até o final dessa live, tá bom? Só vou pedir um momentinho que eu vou aqui fechar a porta, que o barulho tá grande. Só um momentinho. Solo un momento, Marcos va a cerrar la puerta para que no se ponga ruidos en la comunicación. Mucho barullo, mucho barullo. Sí, es en Marcos. Marcos, la oficina de Marcos, hay mucha gente hablando. Desculpa. Agora está melhor. Agora está melhor, Marcos. Acho que está num ambiente com muita gente falando, né? Isso. Bastante chineses. Então, vou entrar no aplicativo, né, para mostrar para vocês, então, essa questão mais técnica. Ok, vamos compartilhar a pantalla para ver como funciona Coinbase. Eso es la pantalla del móvil, del teléfono de Marcos. Ao acessar a minha conta, desculpa. Vamos ver hoje um pouco sobre a criação de endereço para depositar o ativo, já que essa semana tivemos alguns clientes com dúvidas referentes a isso. Ok, entonces vamos a empezar por hacer un examen de cómo crear el enderezo de tu billetera, la dirección de tu billetera, de tus activos, ok, porque esta semana algunos de los clientes tenían muchas dudas de cómo hacerlo. Por exemplo, desculpa, o cliente deverá ir abaixo em ativos. Ok, la primera cosa es hacer el login, acceder a la plataforma y después va hasta la opción activo. Isso. Na opção depositar. En la opción de depósito. Isso. Você irá selecionar o ativo que você irá depositar na Coinbase. Usted vai a elegir qual é a moneda que quer depositar em Coinbase. Por exemplo, se você já tem BTCV, você poderá ir no ativo BTCV e criar ejemplo, um endereço. Ya lo tienes BTCV y quieres enviar hasta Coinbase tus BTCVs, tú vas a seleccionar el BTCV y vas a generar el código de la billetera. Isso. Este endereço que está aparecendo é o endereço de depósito do meu ativo BTCV. Ele é um endereço único para este ativo. Para cada moneda vai a generar solo dirección de billetera, ¿ok? Que usted vai mirar en tu pantalla y es lo mismo para cada uno de los activos, tiene su propio fijo dirección de la billetera. No cambia, es siempre la misma. Caso você tenha outro ativo, você irá selecionar, por exemplo, se você tem Ethereum, né, e quer depositar,
Nesse caso, desculpa, eu vou encontrar uma moeda que eu não tenha gerado o endereço para mostrar para vocês, né? Como é que se cria o endereço. BTCV. Ok, vai a mostrar uma porque moeda... já he generado una billetera de BTCV. Entonces vai a elegir una otra moneda solo para que lo veas cómo se hace la creación de un enderezo que solo se hace una sola vez. Este ativo que eu selecionei, eu não tenho um endereço de depósito. Então, será necessário criar. Eu vou clicar em ciente, né? Que eu estou ciente da quantidade mínima de depósito do ativo e vou clicar em endereço do depósito, onde foi gerado o endereço do ativo. Ok, entonces tienes que marcar la caja donde está escrito ciente, que usted sabe que hay un mínimo de depósito a ser hecho en cada moneda. Y después va al botón azul y va a crear el enderezo de la billetera para usted. Só tiene que hacerlo una vez. Devemos também prestar atenção de que cada ativo ele tem um mínimo de depósito aceito, né? Então, no BTCV, a quantidade mínima a ser depositado é 0,1. Una cosa que tiene que tener en cuenta es que cada una de las monedas de Coinbase que opera tiene una cantidad mínima que usted puede enviar. Se envía menos do que la cantidad mínima, la plataforma no considera el envío. Entonces, en el caso de BTCV, tiene una cantidad mínima de 0,1 por depósito mínimo que tiene que enviarles. Caso você deposite abaixo desse valor, ele não será acreditado. Ele apenas será acreditado após completar esse valor mínimo. O importante é que se você enviar um valor que sea menos que do mínimo, no lo pierde, pero no vai acreditar hasta que tú complete el mínimo. Caso o cliente que não tenha BTCV, mas queira comprar BTCV, na plataforma da Coinbase, temos duas opções. Ou você transfere Bitcoin, ou você deposita Bitcoin para poder comprar BTCV, ou você transfere o USDT para comprar BTCV. En lo caso que tú no tengas BTCV, pero quiere comprar BTCV en Coinbase, puede, BTCV hoy tiene dos pares, está pareada con dos monedas, BTC y US dólares. Entonces puede enviar también, si quiere, puede enviar BTC hasta Coinbase y con esos BTCs tú puedes comprar BTCV o puede enviar el USDT, que es los dólares americanos en formato digital, el Tether. Entonces puede mandar y también hacer el cambio, la troca por Bitcoin Vault. Isso. Prestando atenção ainda que o valor mínimo de depósito para BTC é 0,005 e para o USDT é 5 USDTs. Y toma en cuenta también que hay un mínimo para depósitos en BTC, que es 0,005, y en caso de dólar, $5 es el mínimo para que usted haga el envío. Agora, após a realização do depósito, você já será creditado com saldo ou em Bitcoin ou em USDT, para que você possa comprar o BTCV. Agora vamos para a negociação. Então, depois de fazer o depósito, depois de uns minutos, vai haver, você vai mirar que tienes um saldo em la moneda que ha enviado e ahorita vamos mostrar a você a negociação, como hace o câmbio de uma moneda a outra.
Agora estou na opção de negociação, de trade, eu vou selecionar a moeda que eu desejo comprar, que tenha paridade com o SDT. Entonces ahora vamos a mirar la parte de negociación, de cambio, de trade, donde vais a buscar el par que tenga, por ejemplo, US dólares e BTCV. Então, selecionei a moeda BTCV com paridade em USDT para que eu possa fazer a negociação. No meu caso, eu tenho saldo em USDT. Então, eu selecionei BTCV par USDT para que eu possa comprar o BTCV. Então, nesse caso, vai ser uma compra de Bitcoin Vault a partir de US dólares. En el ejemplo, en esta billetera hay US dólares y van a comprar con estos US dólares, van a comprar lo Bitcoin Vault. Isso. Neste momento, a primeira coisa a se verificar é o livro de ordens, né? No livro de ordens, podemos ver as ofertas de compra e venda do ativo. Entonces, la primera cosa que tiene que mirar es el libro de órdenes, donde hay las órdenes de compra y venta. Y vaya a mirar cómo está el mercado de la moneda y los promedios que están comprando o vendiendo y las órdenes que hay de compra y venta. As ordens que estão em vermelho, os preços que estão em vermelho, são os preços de venda, o preço em que o cliente está disposto a vender o BTCV. Entonces, usted tiene en la derecha de la pantalla, tiene los precios de venta que están en rojo, ¿ok? Los precios de las cantidades que están a vender el Bitcoin Vault. Por exemplo, temos usuários que estão querendo vender 0,1 BTCV ao preço de 104,33 USDTs. Entonces, por ejemplo, la última línea de la tabla donde tiene la venta, tiene una persona que está a vender 0.10 BTCV a un precio de $104.33. Na outra, em oposto a isso, temos abaixo, em verde, os clientes que estão querendo comprar, que estão dispostos a comprar o BTCV a determinado preço. Por exemplo, temos na primeira linha um cliente que está disposto a comprar BTCV ao preço de 102,56 USDTs, uma quantidade de 0,04. Y abajo tiene en verde las órdenes de compra, personas que quieren a comprar BTCV, y usted puede mirar cuánto están ofreciendo a pagar y cuál la cantidad que quieren comprar. En el ejemplo, en la primera línea, tiene una persona que quiere comprar 0.04 BTCV por el precio de $102.56. Por exemplo, um exemplo, se eu faço uma compra, se eu quero comprar BTCV ao preço de 104,32 que está agora, eu tenho apenas para comprar, mudou já o valor, atualizou. Mas se eu quero comprar uma quantidade maior, por exemplo, eu quero comprar, eu vou abrir uma ordem para dar exemplo, né? Deixa eu só mostrar aqui. Eu tenho, no livro de ordens, eu tenho pessoas que querem vender a 104,33 e a 104,32. Eu vou executar uma ordem a 0.
0,25. 0,25, ok? Isso. A 103,33. Entonces, como un ejemplo ahorita, ¿qué va a hacer? Va a buscar la compra de 0.25 Bitcoin Volt a un precio de 104.33, ¿ok? Para hacer una demonstración de cómo se hace una compra. Nesse caso, o meu preço irá executar a primeira linha e parte da segunda linha, pois o cliente da primeira linha está querendo vender apenas 0,2 ao preço de 104,32. Entonces, en ese ejemplo, usted va a mirar que va a ejecutar la compra de las dos últimas líneas donde tiene una persona que está vendiendo 0.20 y una persona arriba que está vendiendo a 0.10, ¿ok? Era el precio de 104.33 y 104.32. Entonces, en los dos casos va a consumir las dos órdenes de venta, ¿ok? Porque está ofreciendo pagar el valor. Y mira, ya hay concluido la operación y hay cambiado ahora la lista de venta. Puede ver que desapareció la última y la que tenía 104.33 ahora solo tiene 0.05 porque ya hay ejecutado la orden en inmediato. Isso. Por exemplo, temos que ter muita atenção na hora de abrir uma ordem. Por exemplo, quando for a mercado, se eu colocar uma quantidade superior a 0,05, ele irá executar ao preço da ordem que vem posterior. Ok, hay que tener mucho cuidado, ok, cuando va a seleccionar la manera, el modo de compra o venta. Porque no sé si se ha mirado que cambió de una venta por límite a mercado. Arriba tiene una opción para cambiar esto. Y cuando usted ponga una orden a mercado, no va a pedir el precio que quiere pagar. Va a pagar de acuerdo con el precio del mercado. Entonces, tenga en cuenta esto y tenga mucho cuidado, porque a mercado ya va a consumir todas las órdenes, lo precio que sea, va a pagar. Entonces, tenga en cuenta que el mercado no es una cosa para quien quiere un precio fijo, no se utiliza la opción mercado. Isto essa é uma operação básica de compra e venda que eu queria mostrar para vocês, né? Que seria como depositar, criar um endereço e a atenção que devemos ter na hora de fazer a compra do ativo. Então, essas são as duas coisas que Marcos ia demonstrar. Primeiro, como fazer a generação del enderezo, de la dirección de tu billetera y cómo ejecutar una orden de compra de Bitcoin Vault, ¿ok? Temos, por meio do livro de ordens, né, já que estamos falando no livro de ordens, podemos perceber algumas relações que influenciam no preço do ativo. Usted puede mirar que en el libro de órdenes hay diferentes precios que están practicando por la moneda. Y esto es lo que influencia el precio de mercado de una moneda. Porque, por exemplo, se estamos em um período onde há uma busca grande por compra do ativo, o preço tende a subir em determinado período. Entonces, o que se observa es cuando estamos en un periodo de tiempo donde hay más gente buscando comprar el activo, la moneda, el precio sube. Pero cuando hay más gente
buscando vender a moneda, o preço baja. Esta oscilação acontece em diferentes períodos, né? Pois no momento que aconteceu a procura, o preço aumentou. Depois, quando ocorre a venda, o preço ele diminui até o ponto em que novamente irão voltar a comprar o ativo. Novos clientes irão voltar a comprar o ativo e ele irá subir novamente. Então, isso impacta muito na oscilação do ativo. Esto es una cosa importante, que se observa que esta variación es por periodos de tiempo. Hay periodos en que hay más gente vendiendo, hay periodos que hay más gente comprando las monedas. Entonces es normal que después de un periodo donde la gente se pasa a comprar, más gente quiera a vender. Esto hace una bajada de precio de la moneda. Después que la persona haya vendido todo, nuevos clientes empiezan a comprar la moneda una vez más. El precio se vuelve a se recuperar. Entonces, es algo normal que se pasa con todas las monedas, no solo con una o con otra. Es mi opinión, creo que Marcos concorda conmigo, que es una cuestión de usted saber el mejor momento de comprar o de vender y en algunas oportunidades tiene que esperar para que se recupere el precio. Então, por exemplo, neste momento, por meio do gráfico, podemos perceber que as ordens de venda estão superiores às ordens de compra, né? O volume de ordens de venda está superior ao volume de ordens de compra. Entendendo o preço. Esse é o gráfico que mostra o que está passando com Bitcoin Vault neste momento. Se vê que há uma pressão mais grande de venda do que de compra e por isso a bajada de preço de Bitcoin Vault. Por exemplo, neste caso, há alguns investidores que esperam até o ponto de baixa do preço em que eles possam comprar novamente esperando que o preço suba. Há casos que a pessoa vende a moneda, esperam que baje um pouquinho mais e vuelvan a comprar para assim ter mais moedas. Isso. Então, esse é o comportamento em que o mercado regula o preço do ativo. É um equilíbrio natural. Então, o mercado busca um equilíbrio que é natural, onde a compra e a venda criam pressão uma sobre a outra e vai se ajustando e buscando sempre uma correção em um ponto de equilíbrio entre compra y venta. Pero quien determina el precio es quien está a vender, no quien está a comprar. A comprar é a demanda, né? Quem está disposto como é que se diz? Como dizemos em economia, são as forças de oferta e demanda, né? De um lado quem está ofertando o ativo e do outro lado quem está disposto a comprar, né, o ativo. Entonces, cuando mira el libro de órdenes de compras y ventas, usted tiene o que quieren las personas. Las personas que quieren comprar, ponen cuánto quieren pagar. Las personas que quieren vender, ponen por cuánto quieren vender cada una de las monedas. Es la regla de la demanda y de la oferta que regula este mercado. Sim. Vamos dar os demais, por exemplo, um outro ativo para mostrar como que está o comportamento desse ativo no momento, né? Um ativo de alta. No caso desse, o BTC
aqui no Bitcoin, por exemplo. No caso do Bitcoin, ele está apresentando um comportamento de alta. Ele está valorizando devido a alguns fatores econômicos, mas de tudo por questão da demanda, né? O quanto as pessoas estão demandando por este ativo. Entonces, ahora tenemos en la pantalla el Bitcoin, la otra moneda, Bitcoin. El Bitcoin en este momento está con una presión para que suba el precio. Puede ver, mirar que la línea, el gráfico, es un gráfico que demuestra muy claramente una ascensión del precio, porque hay más gente en este momento buscando comprar Bitcoin do que hay más gente buscando vender el Bitcoin. Como o BTCV ele é par com Bitcoin e com SDT, podemos variar, né? Podemos diversificar a nossa compra e a nossa venda entre essas três moedas, né? Entre BTCV, o SDT e Bitcoin. Então, podemos ir comprando ou vendendo conforme a variação de cada ativo. Y tenga en cuenta que Bitcoin Vault está pareado con dólar y Bitcoin. Entonces, usted puede tanto comprar cuanto hacer la venta y cambiar por estas otras monedas y hacer como que un triángulo donde va a trocar una por otra y a otra por la otra. Entonces, va siempre a buscar la mejor posición donde haga una oportunidad de ganancia para usted. Então, isto seria a parte que eu queria mostrar para vocês, né? Essa a importância do livro o livro de ordens do ativo, né? Porque por meio do livro de ordens conseguimos ver o comportamento, né, da procura de compra ou venda deste ativo. Então, é muito importante que você sempre mire o livro, as ordens de venta e de compra, porque essa é a maneira que você pode mirar como está o comportamento do mercado, como estão as ofertas e onde está a maior pressão, se é a compra ou a venda. Isso. Seria isto que eu queria passar para vocês hoje. Então, por hoje, é a mensagem que Marcos queria passar da parte de Coinbene para vocês. José Manuel? Muito obrigado, viu, Marcos, pela sua explanação. É bastante importante aí para ajudar as pessoas a terem uma visão técnica da plataforma, né? Como operar com ela. Que essa semana a gente teve alguns clientes, né, que procuraram justamente com essa dúvida, né? Porque na hora que eu crio o endereço, né, como que eu crio, ou é este endereço, se ele é único, a quantidade mínima também, né? Porque às vezes você acaba depositando quantidade mínima e acaba não sendo creditado. Não foi creditado porque você depositou abaixo do mínimo. Daí o que você pode fazer para isso? Depositar o equivalente para completar, né? E outra coisa também é a questão da ordem mercado. Alguns clientes, eles colocaram ordem a mercado esperando que fosse aquele preço abaixo, né? O menor preço de venda. Só que ele botou uma quantidade alta que vai executando as outras ordens que estão acima, né? Então, teve esse problema. Então... Sim. Marcos estava falando que por conta de las dudas de los clientes de Coinbene, se queda muy importante que se muestre cómo crear los enderezos de las billeteras, porque había muchas dudas si ese enderezo es un enderezo fijo, y es un enderezo fijo. Una otra cosa, la cantidad mínima para depósito, tienen que tener en cuenta que cada moneda tiene una cantidad mínima, que no, si mandas un poquito menos, no va a acreditar, va a ficar acumulado hasta que tú ponga más, ¿ok? En depósitos.
Y la otra cosa es la venta o la compra a mercado, porque si pone una cantidad muy grande de moneda para venda, va a ejecutar todas las órdenes hasta que consuma toda la moneda. No va a preocuparse si el precio es el precio que tú querías o no. Entonces, mucho cuidado con la venta a mercado. ¿Ok? Para pequeñas cantidades, ok. Pero si tiene una cantidad más grande, ponga la venta o la compra con el precio límite. ¿Ok? Ok. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por todo tu tiempo y por todo tu valor. Gracias por estar aquí. Si te quieres quedar a lo que yo voy a contar, obviamente eres muy bienvenido. Y si prefieres marchar, también está perfecto. Paulo, ayúdame a traducir, por favor. Claro, Marcos. Então, o José Manuel te agradece muitíssimo aí pela tua participação hoje. Se você precisar sair por alguma razão aí, né, de algum outro compromisso, você fique à vontade. Se você quiser permanecer aqui para as considerações que o José Manuel vai fazer, né, com relação ao mercado em si, fique à vontade também, tá? Nós desde já agradecemos muitíssimo aí o seu apoio e o apoio da Coinbene, né, mandando aí pessoas tão conhecedoras, né, falar com a nossa comunidade aqui. E oportunamente eu quero até, a hora que estiver mais tranquila para vocês, dar uma passada aí no escritório de vocês, conversar, conhecê-los, apertar a mão de vocês aí, pessoalmente, já que a gente está fisicamente muito pertinho. Tá bom, Marcos? Sim, sim. Vou continuar escutando, né? Porque sempre é bom aprender com vocês também. Ok. Você, Marcos, vai quedar-se um pouquinho mais com nós, então pode hacer tus considerações. Se necessitais porque temos pessoas de Brasil em la conferência, se necessitais que eu traduzca algo, por favor, déjame saber. Ok. Paulo, lo que yo voy a contar ahora es el resumen de más de 10 años haciendo trading en los mercados. Então, o que o José Manuel vai falar agora é um resumo de mais de 10 anos fazendo trading de criptomoedas. Yo recuerdo que hace 10 años mis mentores, que eran traders de éxito, me dijeron dos cosas. Una, siempre hay que sentarse en liquidez, hay que esperar como un francotirador y no hay que disparar como una metralleta, hay que sentarse en liquidez. Ahora explicaré lo que es eso. Y segundo, si no te sientas en liquidez, promedia el precio de compra y promedia el precio de venta. Eso me lo dijeron cuando yo arranqué hace 10 años. Então, quando ele começou há 10 anos atrás, os mentores deles, que são traders, né, muito bem-sucedidos no mercado, ensinaram duas coisas para ele de início, tá? A primeira é buscar a liquidez, né, da moeda que você for fazer a operação. Então, você tem que ter uma mira muito focada, né, na liquidez, certo? Para que você tenha condições de fazer boas operações e uma mira para dar um tiro muito certo. E a segunda é também você entender qual é a média de preço de compra e a média de preço de venda que está sendo praticado. Entonces, obviamente, como hacen todas las personas, yo no le hice caso a mis mentores y yo hice scalping, hice apalancamiento, cometí todos los errores. Y después de 10 años, ¿a qué conclusión ustedes creen que yo he llegado? Traduce, Paulo. Obviamente, né, como a maioria das pessoas, ele não deu bola para o que ensinaram para ele. Simplesmente, ele foi cometendo todos os erros que ele foi advertido que não deveria cometer, como, por exemplo, fazer scalping, né, e outras operações de qualquer jeito, né? E adivinha, depois de 10 anos, qual é a conclusão que ele chegou? Después de 10 años y cometer muchos errores, sobre todo en Bitcoin, yo pensé, aquí el que hubiera ganado es el que hubiese tenido dólares para aprovechar las bajadas de Bitcoin y meter la pala, comprar barato, y el que hubiera promediado el precio de compra. Con lo cual, después de pensar, mis mentores son unos idiotas, no les voy a hacer caso,
llegué a la conclusión que el consejo que me dieron en el primer día, ese es el consejo para ganar dinero con Bitcoin Ball. E depois de 10 anos, né, fazendo muita coisa errada, em especial com o Bitcoin, que foi a moeda que ele mais trabalhou nesses 10 anos, né, ele viu que o conselho que foi dado no primeiro dia era o melhor conselho que ele podia ter seguido, que era fazer uma média do preço de compra dele, né, trabalhar com essa média do preço de compra e aproveitar todas as baixadas de preço do Bitcoin, né, e meter a pá mesmo e comprar o máximo de Bitcoin que ele pudesse dentro desse período, né, de tempo. Y él no fez eso, obviamente. Los próximos 10 minutos van a ser oro en polvo, pero yo solo pido que me entiendas, pero sé que no me vas a hacer caso, porque tú necesitas cometer errores y en el año 2023 vas a decir, carajo, José tenía razón, porque los seres humanos somos así. No vas a hacer lo que yo diga, tú tienes que cometer tus errores y cuando Bitcoin Ball esté en $4,000, tú vas a decir, he tenido que haber acumulado, he tenido que haber tenido dólares y he tenido que haber promediado el precio de compra. Pero bueno, voy a regalarte estos 10 años de experiencia. E o que o José vai falar agora nos próximos 10 minutos é como ouro em pó. E com certeza ele entende que a maioria das pessoas não vai seguir os conselhos dele, mas, ao contrário, vão cometer seus próprios erros, né? Porque faz parte do processo, infelizmente. Até que você entenda como trabalhar no mercado de criptomoedas, você vai cometer erros, você provavelmente não vai seguir o conselho dos especialistas, das pessoas que entendem desse mercado. E talvez lá em 2023 você vai dizer, ai caramba, porque o José tinha razão no que ele falou, no que ele vai explicar agora para a gente. Paulo, ¿se ve mi pantalla? Sí, se ve. Ok, lo primero que tú tienes, lo primero que hay que decidir es cuál es tu apuesta de valor. ¿Cuál es tu apuesta de valor? Entonces, si miramos el futuro, vamos a poner el futuro aquí, ¿ok? Yo el futuro, ¿cómo lo veo? Lo veo que el crecimiento... Você tem que decidir qual é a tua aposta de valor do Bitcoin, certo? Bitcoin Vault, tá? Como que você vê o futuro? Ajá. Lo que yo creo que más se va a revalorizar es Bitcoin Ball, es decir, de $100 a $4,000. E o que ele vê é que no futuro o Bitcoin Vault arranca de $100 a $4,000. Lo segundo que puede que ocurra es Bitcoin de $10,000 a $20,000. E o segundo que pode acontecer é o Bitcoin sair da casa de $10,000 e chegar a $20,000. Y $1 en un futuro va a valer $0,9. E o dólar, no futuro, terá uma desvalorização, né? De o que você compra com $1 hoje, no futuro você vai, né? 0,9. Entonces, aquí está la plataforma de Coinbase. Aqui está a plataforma da Coinbase. Y recuerda, Paulo, di que esto no es un consejo financiero. Yo sencillamente estoy comentando mis reflexiones, pero esto yo no quiero, o sea, no quiero que la gente diga, yo hice esto. Esto no es un consejo financiero, ¿ok? E é importante que todos entendam que isso aqui não é um conselho financeiro, né? Ele não quer que as pessoas digam, né, que foram ordenadas a fazer o que ele está dizendo. É a visão que ele tem, que ele está compartilhando conosco. Entonces, volvamos al consejo número 1. Lo más importante es sentarse en liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Tener mucho títer dentro de Coinbase. Então, a primeira coisa é você focar em ter liquidez. E como é que isso se traduz na prática? É você ter muitos dólares dentro da casa de câmbio, dentro da Coinbase, depositados lá.
Entonces, Paulo, si tú pudieras pedir un deseo de poder tener dólares ahora en Coinbase para aprovechar que Bitcoin Ball está en $104, dime una cantidad que sea realista. No me hables 20 millones. ¿Cuánto dinero realista a ti te gustaría tener ahora dentro de Coinbase? O traduce, pregunta a las personas, ¿cuánto les gustaría tener en Coinbase ahora mismo? O que o José está perguntando é o seguinte, de uma forma muito realista, né? Sem ser jogar um número absurdo que não faça sentido. Quanto você gostaria de ter em dólar hoje depositado dentro da casa de câmbio, certo? Da Coinbase, para você tirar proveito, né? Dessas baixadas de preço que moedas como, por exemplo, o Bitcoin Volt nesse momento a $104. Quantos dólares você gostaria de ter lá dentro disponíveis para poder ficar fazendo essas operações de compra e venda das moedas? Vamos a pensar $100,000. Vamos pensar em $100.000, por exemplo, uma coisa mais realista. ¿Ok? Y aquí está el mercado. Aquí abajo voy a dibujar el mercado. E aqui abaixo, vamos desenhar aqui o mercado. Entonces, Bitcoin Ball estuvo subiendo hasta $480. Y vender este proyecto era muy fácil. E desde o início, né, o Bitcoin Volt vem apresentando uma subida, né, muito acelerada, chegou aí a $480 e realmente estava muito fácil vender o projeto de mineração do Bitcoin Volt. Pero era difícil acumular. Porém, a mesma facilidade que a gente tinha em vender, se apresentava uma dificuldade de igual força em acumular, uma vez que a moeda está ficando muito cara. Entonces, ahora estamos aquí en $100. E agora a gente está num patamar de $100. Y la pregunta es, ¿va a subir? ¿Se va a mantener en 100 o va a bajar de 100? E a pergunta é, o que vai acontecer com a moeda? Ela vai subir? Ela vai se manter aí na casa dos $100 ou ela vai baixar de preço? Y obviamente, pues no sabemos. E, obviamente, a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer. Pero acuérdate, la primera regla, sentarme en liquidez, y la segunda regla, hacer compras progresivas. Mas você tem que lembrar da primeira regra, ter liquidez, e a segunda regra, fazer compras progressivamente de moedas. Acumular progressivamente. Y estas son las únicas dos reglas que me enseñaron mis mentores, donde realmente me demostró que esto tenía éxito. E essas realmente foram as únicas duas regras que os mentores do José Manuel ensinaram e que demonstraram realmente ser regras que dão bastante sucesso. Entonces, lo que aprendimos hoy con Marcos, efectivamente, si yo tuviera $100,000, no compraría todo aquí, no compraría todo aquí. Então, o que eu aprendi com o Marcos hoje é que se eu tivesse, por exemplo, $100.000 hoje na Coinbase, eu não compraria tudo de uma vez só. Yo pondría una orden de límite para comprar, por ejemplo, $25,000, el 25% a este precio hoy. Eu faria a seguinte estratégia. Eu colocaria desses 100 mil uma ordem de compra para comprar o Bitcoin Volt a $25 mil de Bitcoin Volt ao preço de hoje. Si baja un poco más, imagínate que baja a 90, el mercado sigue bajando. O sea, si sube o si baja, me es igual. Si sigue bajando, compro otros $25,000. E se baixar, por exemplo, a $90, né, eu vou seguir comprando outros 25 mil. Es decir, programo 4 compras si baja, pero también programo 4 compras si sube. Então, eu vou programar 4 compras num cenário de baixa ou 4 compras num cenário de subida. Entonces, cuando el mercado recupera,
cuántas monedas compraste, y esto es importante, Paulo. ¿Cuántas monedas compró la gente a 100? Con 25,000 compraste 250 monedas. Então, isso é muito importante. A quantidade de moedas que você comprou em cada uma dessas ordens. Então, por exemplo, ao preço de hoje, seriam aproximadamente 250 moedas. Você teria comprado com os 25 mil dólares. Si Bitcoin Ball baja a 90, con 25,000 yo compraría 277 monedas. Se, por exemplo, o Bitcoin Volt baixar a 90 dólares, com 25 mil, você comprou 277 moedas. Si Bitcoin Ball baja a 80, yo compraría 312 monedas. E se o Bitcoin Volt baixar a 80 dólares, você teria comprado 317 moedas. Si Bitcoin Ball baja a 70, yo compraría 357 monedas. E se ele chegar a 70 dólares, eu teria comprado 357 moedas. Entonces es obvio que a más baja el precio, más cantidad de monedas yo compro. É óbvio que quanto mais baixar o preço, maior a quantidade de moedas que eu vou conseguir comprar com o mesmo dinheiro. Ahora, si sumamos todas estas compras, yo he comprado 1,196 monedas con 100,000 dólares. Então, se eu fizer uma soma de todas essas compras desse exemplo, eu teria comprado nesse cenário 1.196 moedas com 100 mil dólares. Ahora, si Bitcoin Ball estuviera en 480, para comprar estas monedas, yo necesitaría 574,000 dólares. Agora, obviamente que se o Bitcoin Volt tivesse ainda na casa dos 480 dólares, para comprar essas mesmas 1.196 moedas, 100 mil dólares não seria suficiente. Eu precisaria de 574 mil dólares para comprar essa mesma quantidade. Pero claro, una persona que hace esto, comprar cuando el precio cae, solo lo hace si tiene claro su decisión, si confía en el proyecto, porque si no confía en el proyecto, no va a comprar cuando esto cae. Obviamente que uma pessoa que compra uma moeda quando ela está baixando de preço, ela está acreditando, ela está claro na cabeça dela que é uma situação temporária que vai mudar e ela está olhando para o futuro. Ela não está olhando para o momento atual. Ela está olhando para frente ao preço que ela imagina que é a moeda, porque ela confia na moeda. Entonces, eventualmente, porque el valor del ecosistema se está construyendo, eventualmente el precio vuelve a los 480 y tú conviertes tus 100,000 en 574,000. Eventualmente, né, como a gente está construindo esse ecossistema em torno da moeda, é óbvio que poderá, o preço voltando a 480, você vai ter transformado os teus 100 mil dólares em 574 mil. Y la gente dirá, qué suerte, Paulo, tuviste, qué suerte. E as pessoas vão dizer, poxa, que sorte você teve, hein? Que sorte. Pero no es suerte. Yo compré cuando todo el mundo lloraba, cuando había sangre en las calles. Mas não é sorte. Na verdade, eu tomei uma decisão. Eu comprei quando todo mundo estava sangrando, quando todo mundo estava chorando pelas ruas, eu estava comprando. Isso não é sorte, é uma decisão. Claro, la gente dirá, ya, José, pero ¿cómo consigo yo estos 100,000 dólares? Claro, as pessoas vão dizer, legal, José, mas como é que eu consigo esses 100 mil dólares? Vale, hay una gran diferencia entre un trader y un networker. Há uma diferença entre um trader e um networker, uma pessoa que constrói redes. El trader, para poder ganar dinero, necesita poder comprar, necesita una cuenta grande. Um trader, para que ele possa fazer mais dinheiro, ele precisa ter um capital inicial.
muito bom, né? Para poder fazer dinheiro desse capital. El networker sabe vender y sabe ganar comisiones. Já um desenvolvedor de redes, ele não precisa de um capital necessariamente. Ele sabe vender e sabe ganhar comissões. Entonces, él tiene aquí un equipo que le genera Bitcoin Ball en comisiones. Então, ele tem uma equipe que gera para ele comissões pagas em Bitcoin Vault. Y también tiene la minería que también le pone Bitcoin Ball en sus billeteras. E, além das comissões, de um lado, ele tem do outro lado a mineração, que produz para ele moedas todos os dias Bitcoin Vault. Entonces, recuerda lo que yo dibujé aquí arriba. Recuerda el futuro de Bitcoin Ball, el futuro de Bitcoin y aquí los dólares. Por favor, lembre do que ele disse sobre o futuro do Bitcoin Vault, do Bitcoin e do que vai acontecer com os dólares. Entonces, el networker, ¿qué hace? El networker espera la bajada de Bitcoin Ball para trabajar duro y acumular Bitcoin Ball. E o que a pessoa que constrói redes ela faz? Nos períodos de baixa, ela trabalha ainda mais para ganhar mais comissões e mais moedas com essas equipes que ele construiu. Estos Bitcoin Ball, tú puedes, si el Bitcoin baja, puedes pasarlo a Bitcoin o puedes pasarlo a dólar. Y aquí es donde creas tu liquidez. E, obviamente, que se o Bitcoin Vault baixar muito de preço, você pode transformar ele em Bitcoin ou em dólar. E é aí que tu cria a tua liquidez. Entonces, lo bonito de esto es que si el mercado va subiendo, tu equipo funciona muy bien. Então, o bonito disso é que se o mercado vai subindo, a tua equipe funciona muito bem. Y cuando el mercado baja y tu equipo se pone triste, E quando o mercado baixa e a tua equipe começa a ficar triste, tú utilizas el dinero para acumular más Bitcoin Ball. você utiliza esse dinheiro para acumular mais Bitcoin Vault. Entonces, realmente aquí lo que hay que decidir es cuál es el mejor momento para trabajar. Então, o que você tem que decidir, né, é qual é o melhor momento para trabalhar. Es ahora para acumular Bitcoin Ball. Agora é a hora de acumular Bitcoin Vault. Este es el paso 1. El paso 2 es trabajar, o sea, construir el equipo y dejar que el mercado se recupere. E o passo 2 é trabalhar, continuar construindo a equipe e deixar que o mercado se recupere. Y el paso 3 es la gestión financiera. E o passo 3 é a gestão financeira. Tener, por ejemplo, Tether dentro de Coinbase. Ter, por exemplo, o Tether, o dólar americano dentro da Coinbase. Tener Bitcoins. Ter Bitcoins. Y tener Bitcoin Ball. E ter Bitcoin Vault. Y aquí viene el secreto. E aqui vem o segredo. Para la gente que se quedó hasta el final. Para as pessoas que ficaram conosco aqui até o final. Comprar siempre, comprar la divisa débil con la divisa fuerte. Comprar a moeda fraca com a moeda forte. Por ejemplo, Bitcoin Ball empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Por exemplo, o Bitcoin Vault, digamos que ele comece a subir, 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 subir. Como tú tienes mucho, tú pasas a la moneda débil, a dólar, y tú imagínate que Bitcoin baja. Pasas de Bitcoin Ball a dólar y de Bitcoin Ball a Bitcoin. Então, você passa de Bitcoin Vault para dólar e de Bitcoin Vault a Bitcoin quando ele baixa. Después, imagínate que Bitcoin Ball vuelve a bajar en un futuro.
Imagina que no futuro o Bitcoin Volt volte a baixar. Pasas Bitcoin a Bitcoin Ball y dólar a Bitcoin Ball. Faz a operação inversa. Volta Imagínate, a comprar a moeda fraca com a moeda forte. imagínate que sube Bitcoin Ball y sube Bitcoin. Bitcoin Ball llega a 4.000 y Bitcoin llega a 20.000. Imagina que suba o Bitcoin. O Bitcoin Volt chega a 4.000 e o Bitcoin chega a 20.000. Pues habría que llenar los depósitos de Tether. Então você tem que vendê-los e voltar a ter a sua liquidez na moeda fraca. Y eso es lo que hay que hacer. Então isso é o que você tem que fazer. Sempre buscar, né, estar comprando moedas na baixa. Entonces, vamos desde el final hasta el principio. Então vamos do fim para o começo. ¿Qué es lo primero que tú necesitas decidir? Es cuál va a ser la moneda fuerte. Yo creo que la moneda fuerte va a ser Bitcoin Ball y después Bitcoin. Então a primeira decisão é qual é a moeda forte que você vai apostar. O José Manuel crê que a primeira moeda é o Bitcoin Volt e depois o Bitcoin. No digo que Bitcoin Ball le gane a Bitcoin. Quiero decir que Bitcoin Ball se va a revalorizar más que Bitcoin. Ele não está dizendo que o preço do Bitcoin Volt vai passar o preço do Bitcoin, mas que ele vai se valorizar mais rapidamente sobre a valorização do Bitcoin. A valorização dele será maior. Por ejemplo, ahora mismo Bitcoin está en 10.000 y yo creo que puede llegar a 20.000. Eso es un por 2. Então, por exemplo, hoje o Bitcoin está 10.000 e pode chegar a 20.000. Isto é, ele está apenas dobrando o preço. Bitcoin Ball está en 100 y puede llegar a 400. Eso es un por 4. E o Bitcoin Volt, por um outro lado, hoje está 100, mas como já chegou a 400, pode chegar novamente. Isso é 2 vezes o dobro, é 4 vezes o valor. Entonces, si Bitcoin llega a 20.000 y Bitcoin Ball llega a 400 y yo tengo mi dinero en Bitcoin Ball, yo puedo comprar el doble de Bitcoins. No sé si esto se entiende. Então, se o Bitcoin Volt chegar a esse valor e eu posso comprar mais Bitcoins com o valor do Bitcoin maior, porque agora eu tenho 4 vezes o valor. Entonces, esa es la primera decisión. Decide qué es lo que tú crees que más se va a revalorizar. Y si tú crees que es Bitcoin Ball, ahora es un momento perfecto. Então, a primeira decisão é decide qual a moeda que você vai considerar mais valiosa. Se você considera o Bitcoin Volt essa moeda, o momento agora é perfeito. É o melhor momento do Bitcoin Volt para comprar. La segunda, el segundo deseo o lo que tú tienes que aspirar es que el mercado se quede abajo 2 o 3 meses para que tú puedas acumular. Então, o que você poderia desejar nesse momento é que justamente você possa aproveitar um período aí de 2 a 3 meses de baixa do Bitcoin Volt para justamente poder acumular mais moedas. El punto número 3 es crear tu liquidez, por ejemplo, en Coinbene. Então, e o ponto número 3 é você buscar criar a tua liquidez, por exemplo, dentro da Coinbene. Esa liquidez se crea creando equipos y ganando dinero, siendo emprendedor, no trader. E essa liquidez se cria você trabalhando, criando equipes, não sendo um trader. Y después, cuando Bitcoin Ball va para arriba, tú llenas las arcas de Bitcoin y de Tether. Ese es el paso, sería el paso 4. Então, depois que passar essa fase, você já vai estar com as suas carteiras cheias de Bitcoin Volt, né? E Tether, que é o dólar americano. Y el paso número 5, cuando la próxima ballena tumbe el mercado, tú te pones contento. Hay personas que dicen, José,
¿Tú crees que otra ballena vaya a tumbar a Bitcoin Ball? Seguro, seguro. Pero entonces a ti te va a agarrar con las arcas llenas y tú vas a estar contento en vez de triste. E, assim, depois que o Bitcoin Vault se recuperar, se uma grande baleia tombar o preço do Bitcoin, você vai ficar contente, porque você vai repetir a sua estratégia. E as pessoas perguntam, José, você acredita que outra baleia possa fazer novamente o que fez com o Bitcoin Vault? E ele disse, sim, seguramente, lá na frente, né, o preço do Bitcoin Vault poderá descer novamente por causa de uma grande baleia. Y si tú haces esto 2 o 3 veces, solucionas la vida no solo de tu familia, sino de futuras generaciones. E se isso acontece mais 2 ou 3 vezes, e você tem essa estratégia, você vai resolver a sua vida, né, financeira, não só a tua, como das suas 2 próximas gerações. Ahora ya para finalizar, yo he totalmente perdido mi tiempo aquí hoy porque ninguno de los que está aquí me va a hacer caso porque ustedes tienen que cometer los errores que tienen que cometer. Mas, de fato, eu acho que hoje o tempo que eu coloquei aqui é praticamente perdido, porque a maioria não vai seguir esses conselhos, não vai ouvir esses conselhos, porque tem que cometer os seus próprios erros para só lá na frente se dar conta. Así que yo siempre lo he dicho, yo soy un constructor, soy un emprendedor y enseño mis aprendizajes con la esperanza de que alguien me haga caso, pero no espero que nadie me haga caso. Ele é um construtor, é uma pessoa que está no mercado trabalhando, construindo, né? Ele espera, ele deseja que as pessoas escutem o que ele está falando, mas ele não conta com isso, né? Que as pessoas vão ouvir tudo que ele está falando. Y ya, Paulo, para terminar, algunas personas preguntan, ¿qué es mejor? ¿Un Ferrari o un Land Rover? Un todoterreno, un 4x4, ¿qué es mejor? As pessoas às vezes perguntam para ele, o que é melhor? É uma Ferrari ou uma Land Rover? Né? Um veículo para andar em todo tipo de terreno. Es como, José, entonces, ¿hay que hacer trading o hay que ser networker? ¿Cuál es mejor? E é o mesmo tipo de pergunta. As pessoas perguntam, o que é melhor? É fazer o trading ou construir uma rede? O que é melhor? Yo, la respuesta es las dos, ambas. E eu digo sempre, o melhor é fazer as duas coisas. Tener el Ferrari y tener el 4x4. Ter a Ferrari e ter o 4x4. Tú te montas en el Ferrari, que es Mining City, y tú construyes un negocio que te genere comisiones. Tu monta na Ferrari, que é a Mining City, e constrói um negócio que vai te dar comissões. Si el mercado va para arriba, el trading no tiene sentido. Lo que tienes que hacer es acumular y ganar dinero. Se o mercado vai para cima, o que tu tem que fazer nesse caso é acumular, né, o que você está ganhando. Cuando el mercado baja y el Ferrari se estropea, tú entonces tienes dinero para comprar barato y entonces te montas en el 4x4. E quando a moeda baixa de preço, o mercado baixa, você tem dinheiro, a Ferrari quebrou, você tem dinheiro para montar no 4x4 e seguir o teu caminho. El mercado se recupera otra vez y entonces ahora tienes 2 Ferraris. E aí o mercado se recupera outra vez e dessa vez agora tu tem 2 Ferraris. Y viene una ballena y hunde el precio otra vez y los 2 Ferraris se estropean. E aí vem uma baleia e mais uma vez, e aí as 2 Ferraris quebram. Y entonces cojo el 4x4 y vuelvo a comprar barato. E então eu volto para o meu veículo 4x4 e volto a comprar barato. Y ahora tengo 3 Ferraris. E agora eu tenho 3 Ferraris. Y así sucesivamente. E assim sucessivamente. Así que espero que esta sesión hayamos, tanto Marco como yo, hayamos aportado valor. Então eu espero que dessa maneira, tanto eu quanto o Marcos, nós tenhamos agregado algum valor aí aos teus conhecimentos. Y me gustaría, Paulo, que le preguntes a Marco qué le pareció esta última parte que yo conté. Ok. E eu gostaria de saber de você, Marcos, o que você
achou aí desses comentários do José Manuel a respeito de estratégia de como ir se acumulando com moedas e o momento certo de comprá-las ou vendê-las? Uma coisa que me chamou muita atenção na parte das estratégias, no momento de comprar, no quanto está disposto, foi o que o José falou de confiar no projeto, né? Porque se você confia no projeto, você, nesses momentos de baixas, você acumula esse ativo, porque como você está acreditando que ele vá em frente, ele vá se valorizar, você vai ter um saldo, né, em sua conta e que você vai poder futuramente ganhar, né, com o desenvolvimento do projeto. Então, a fala principal do José, que me chamou muita atenção e eu concordo, é você acreditar no projeto, né? A comunidade que você faz parte, acreditar no projeto. Porque se você não acredita no projeto, o projeto, ele, como é que se diz, ele acaba desvalorizando, acaba sumindo, né? Então, o importante na comunidade é acreditar no projeto, né? Todos juntos. José, muy importante que Marcos ha comentado que de todo que hablaste, lo más importante es la confianza, es la creencia en el proyecto. Si usted no cree en el proyecto, nadie va a pasar, nada va a pasar con la moneda, no va a crecer, no va a ter la suba de precio. Entonces, lo más importante de todo que hablaste es que usted se queda tranquilo en los periodos de baja cuando usted cree en el proyecto. Usted no va a estar en desespero, no va a estar haciendo cosas malas, pero al contrario, va a se acumular más en los periodos de baja. Es que, Paulo, si olvidamos el precio un segundo, solo olvida el precio, ¿en qué ha cambiado este proyecto hoy en comparación con hace 2 meses? ¿En qué ha cambiado? Si olvidamos el precio. Se nós esquecermos um pouquinho do preço da moeda, né? Tirarmos de lado esse assunto, no que o projeto mudou de lá para cá? O que mudou no projeto de lá para cá? ¿Cuál es la respuesta, Paulo? ¿Qué ha cambiado? Qual é a resposta? O que ha cambiado? En de verdad, Nada. solo buenas noticias, José. Porque viene cosas buenas para la moneda muy pronto. Así es. Entonces, confianza. Esta empresa es muy sólida. El precio subirá, bajará, hará. Y nosotros cada jueves estaremos aquí con Marco ayudándote a enseñarte para que sepas cómo funciona el mercado y cómo utilizar esta plataforma que es como de nuestra familia que se llama Coinbene. E é por isso que nós estaremos aqui todas as quartas-feiras com o pessoal da Coinbene, né? Para passar essa visão para vocês, né? De como crescer, porque nós estamos numa companhia muito sólida. Estamos lidando com empresas muito sólidas. Mining City, Coinbene, são empresas muito sólidas. E é normal, o preço vai baixar, vai subir, isso faz parte do mercado. Ok, así que bueno, saludar a todos. Mañana estaré haciendo un webinar especial a las 2 p.m. Colombia, 9 p.m. en España. El domingo tenemos a Hanil Park y bueno, como siempre, seguimos con el sistema Chief. E amanhã nós vamos ter outras conferências, né? Aí disponíveis para vocês continuarem assistindo, tá? Teremos aí uma conferência muito especial com Hanil Park e vocês estão convidados a participar. Marcos, pues muchas gracias. ¿Quieres decir algo para despedir la sesión de hoy? Marcos, muito obrigado. Se você quiser dizer alguma coisa para se despedir da nossa Zoom de hoje. Eu queria me despedir na live de hoje, tipo, dizendo que a cada live, a cada semana que nós temos, né, com esse aprendizado, isso está acrescentando muito para mim e espero que para a comunidade também. Então, quero dizer graças a você e que de la parte de Marcos também ha sido
un auténtico placer porque también está aprendiendo mucho con estas conversas, con estas charlas que estamos manteniendo todas las semanas. Gracias, Marcos. También, Paulo, gracias, porque a mí me encanta cómo trabajamos juntos y cómo traduces. Así que también saludar a todas las personas que nos ayudan siempre, como Jordi Cornellá, Amir, Rodri, todas las personas que nos ayudan con el portugués. Pero bueno, hoy tenemos aquí a Paulo, así que, Paulo, muchísimas gracias. Marco, muchas gracias. Y nos vemos el próximo jueves en otro excelente día Coinbene. Muchas gracias, José Manuel. Puede contar conmigo siempre. Un gran abrazo a todos. Chao, chao. Tchau, tchau. Chao, Marco. Recupérate. Obrigado.